queridos! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e nesse episódio eu vou continuar contando para vocês o caso das crianças Beaumont. Para quem não se lembra, na semana passada eu comecei a falar sobre o desaparecimento da Jane, da Arna e do Grant. Eu contei um pouco para vocês sobre como era a família, o que aconteceu no dia em que as 3 crianças desapareceram, quais foram os últimos movimentos deles na praia e tal. Nós também falamos sobre as buscas iniciais, as primeiras pistas que chegaram e sobre o vidente europeu que foi para a Austrália para resolver o caso. Certo, Alexandre? Certo, Marcela. Mas antes, eu só queria lembrar aos nossos ouvintes que esse podcast aqui, ele conta com o apoio de pessoas muito generosas, que são nossos queridíssimos apoiadores, eles que financiam esse podcast aqui do jeito que você gosta. E se você quiser se tornar um apoiador, porque você gosta muito do Detetive do Sofá, quer que ele continue desse jeitinho, tem agora também aqui no Spotify um botão que leva direto para um dos nossos apoios. Então considera se tornar um apoiador. Lembrando até que nossos apoiadores ouviram esse episódio semana passada até, porque eles recebem os episódios mais cedo. Então considera se tornar um apoiador e ajudar esse podcast. E agora sim, vamos para a segunda parte do episódio das crianças Beaumont. No aniversário de 1 ano do desaparecimento das crianças Beaumont, seus pais ainda se apegavam à crença de que Jane, Arna e Grant estavam vivos, porque era a única coisa que lhes dava energia para seguir em frente. O Jim continuou a se apegar à sua teoria de que as crianças foram atraídas e sequestradas por um homem ou mulher, ou provavelmente um homem e mulher juntos, que as persuadiu a entrar num carro e as levou para algum lugar. Todos com ligação com os Beaumont foram investigados, desde vizinhos a amigos da família, passando por colegas de trabalho e colegas do Jim Beaumont de viagens e tal, entendeu? E os parentes também, lógico. O detetive psíquico e autor de best-sellers Scott Russell Hill, que foi companheiro de brincadeiras de infância das crianças Beaumont, afirmou em 2018 que o pai dele, que conhecia muito bem toda a família Beaumont, estava pegando um atalho para evitar o trânsito do dia da Austrália, quando viu as crianças paradas na esquina das ruas Augusta e Durham, em Glenelg, às 13h30. E as crianças estariam com outras 3 pessoas. O estranho louro de rosto fino e longo, um homem que o pai do Scott reconheceu de um dos estábulos de corrida locais que tinha cabelo na altura dos ombros, e uma mulher de meia-idade usando um vestido azul claro estampado. Ele teria ficado surpreso que as crianças estavam com outra mulher e não com a mãe delas, Nancy. Segundo o Scott, o pai dele relatou o ocorrido aos detetives na época, mas houve tantos avistamentos que nem todos foram investigados. Até o dia da sua morte, em maio de 82, o pai do Scott jurou de pés juntos que eram as crianças Beaumont que ele tinha visto. Depois de ter contado na mídia esse relato do que o pai dele viu naquele dia, o Scott foi abordado por várias outras pessoas que confirmaram o relato de testemunha ocular de seu pai, até mesmo o design característico do vestido azul claro da mulher desconhecida. E todas essas testemunhas parecem ter sido ignoradas pela polícia, assim como o pai do Scott foi ignorado lá nos anos 60. Vários meses depois, uma mulher relatou que na noite do desaparecimento, um homem acompanhado por 2 meninas e um menino entrou numa casa vizinha que ela acreditava estar vazia. Mais tarde, a mulher disse ter visto o menino caminhando sozinho e chorando por uma viela, provavelmente tentando escapar, mas o homem o agarrou agressivamente pela perna e o arrastou novamente para dentro da casa abandonada. Na manhã seguinte, a casa parecia estar deserta novamente e ela não viu nem o homem nem as crianças de novo. A polícia não conseguiu entender por que ela não havia fornecido essa informação antes. Demorou mais de 1 ano para ela procurar a polícia. E não se sabe se os investigadores seguiram essa pista ou não, se eles conseguiram seguir essa pista de algum jeito. Mas tanto tempo já tinha se passado que acabou não dando em nada. Isso foi 1 ano depois do desaparecimento? 1 ano e meio, mais ou menos, depois.
Apesar da esperança constante do Jim e da Nancy que os filhos fossem encontrados vivos, no aniversário de 2 anos do desaparecimento, os investigadores não estavam mais perto de desvendar o mistério. Emocionalmente exaustos, Jim e Nancy decidiram se afastar dos holofotes da mídia após concederem uma última entrevista. Eles falaram à imprensa em detalhes sobre Jane, Arna e Grant e sobre o que mais sentiam falta nos filhos dóceis e bem comportados que eles sempre sonharam em ter. Enquanto agradecia à polícia do sul da Austrália por seu trabalho incansável e elogiava a comunidade por todo o apoio contínuo, a entrevista emocionada terminou com a Nancy Beaumont respondendo à pergunta se ela e Jim se mudariam para um novo lar para ter um recomeço. E a Nancy disse: "Eu não posso ir. Vai que as crianças voltam para casa, sabe? Eu tô esperando que elas voltem para cá. Talvez alguém possa deixá-las no portão da frente. E não seria terrível se a gente não estivesse mais aqui?" Alguns dias depois dessa entrevista, o Jim e a Nancy ficaram abalados quando uma carta chegou em sua casa, assinada por sua filha desaparecida, Jane, escrita com uma caligrafia infantil. A carta dizia: "Queridos mamãe e papai, estamos seguros, então não precisam se preocupar conosco. Sentimos muita falta de vocês nos últimos 2 anos. Naquele dia, na praia, estávamos caminhando em direção ao ponto de ônibus quando um homem num carro nos parou e perguntou se queríamos uma carona. Eu disse que sim, e foi assim que tudo começou. O homem não nos deixou escrever antes. Ele está deixando agora porque ele viu o artigo no The Herald hoje à noite e sentiu pena de vocês dois. Arna e eu conversamos muito sobre vocês. O Grant não se lembra de vocês depois de mais de 2 anos. Temos sido bem alimentados o tempo todo. Eu, Arna e Grant esperamos que vocês dois estejam bem. O homem me disse há pouco que nos deixará ir de bom grado se vocês vierem a Vitória nos buscar, contanto que não chamem a polícia. Você, papai, terá que usar um casaco escuro e calças brancas. Por esses sinais, ele o reconhecerá. Você não deve contar isso à polícia. E se você contar a eles, o homem não vai comparecer ao encontro, então, por favor, não fale nada. Essa pessoa não quer nos prejudicar. Nós ainda amamos vocês dois. Com amor, Jane, Arna e Grant." Na carta, Jane solicitou que o pai fosse a Dandenong, em Vitória, a 760 quilômetros de distância, do outro lado do país, para encontrar o seu captor. O encontro estava marcado para acontecer em frente a uma agência dos Correios local, às 8h50 da manhã da segunda-feira seguinte, 26 de fevereiro. O Jim e a Nancy acreditavam que a caligrafia da carta tinha semelhanças com a caligrafia da Jane e achavam possível que a carta tivesse sido escrita pela filha mais velha. A maior preocupação era que o nome da Arna estava escrito errado, com um N ao invés de 2. Arna é escrito A-R, 2 N's A. Na carta, a Jane tinha escrito A-R-N-A. E a Jane sabia escrever o nome da irmã. Não querendo desconsiderar a carta por causa do que poderia ter sido um erro de ortografia, o Jim e a Nancy contataram o chefe do Esquadrão de Homicídios da Austrália do Sul, o sargento detetive Stan Swain. A polícia analisou a carta e acreditou que ela poderia ser autêntica após compará-la com outras cartas escritas pela Jane. Eu li uma dessas cartas, no início do primeiro episódio, que ela deixou um bilhete para os pais, que eles iam dormir. E aí eu também disse que ela costumava escrever carta para os pais todos os dias quando ele estava fora. Então não faltava a amostra da caligrafia dela. O detetive Swain, então, concordou em ajudar o Jim e a Nancy a organizar uma viagem secreta a Dandenong e colocou os planos em prática, mantendo seu envolvimento em segredo para não alertar o suposto sequestrador sobre o envolvimento da polícia. Antes de chegar a Dandenong, o detetive Swain ligou com antecedência e reservou um quarto num hotel local,
onde ele ficaria hospedado durante o encontro agendado. Mas, ao fazer a reserva, o detetive cometeu um erro que poderia ter sido crucial. Ele informou seu nome completo ao gerente do hotel. E como haviam ocorrido alguns roubos na região de Dandenong recentemente, o proprietário do hotel estava receoso em permitir que um completo estranho se hospedasse no seu estabelecimento. Para garantir que esse hóspede não representasse uma ameaça, ele contatou um policial local para verificar os antecedentes do nome Stan Swain. O policial local descobriu que o nome pertencia a um detetive da equipe de homicídios da Austrália do Sul, fortemente envolvido no caso Beaumont. E ao invés de tratar essa informação com cuidado, com sensibilidade, o policial ligou para um repórter do jornal Herald de Melbourne para avisá-lo da aparição surpresa do detetive Swain na cidade. O jornal Herald enviou um grupo de repórteres e fotógrafos à região de Dandenong para investigar discretamente o paradeiro do detetive Swain, convencidos de que a sua presença tinha algo a ver com o caso Beaumont. Ao mesmo tempo, o jornal de Adelaide recebeu informações de alguém próximo à família Beaumont e enviou seu próprio grupo de repórteres e fotógrafos a Dandenong para investigar. Na manhã de segunda-feira, 26 de fevereiro, o Jim Beaumont ficou sozinho em frente à agência dos Correios de Dandenong, conforme instruído na carta da Jane. O detetive Swain observava discretamente, fingindo ser um limpador de janelas. O telefone tocou dentro da agência dos Correios e o homem que ligou pediu ao funcionário que informasse ao Jim que ele estava atrasado, mas que estaria no ponto de encontro combinado o mais breve possível. Ao longo do dia, outras lojas próximas receberam ligações do homem desconhecido que instruiu os funcionários a repassarem mais mensagens ao Jim. O homem misterioso afirmou que ainda estava a caminho. Desesperado para acreditar que se reuniria com seus filhos, o Jim ficou em frente à agência dos Correios de Dandenong por 3 dias. Mas não havia sinais de Jane, Arna, Grant ou do homem misterioso. Abatidos, Jim e Nancy retornaram a Adelaide, onde mais 2 cartas os aguardavam ao chegarem. Uma carta supostamente era da Jane, que dizia que o seu sequestrador estava muito decepcionado por eles terem levado a polícia para Dandenong. A segunda carta alegava ser do próprio captor. Ele escreveu: "Prezados senhor e senhora Beaumont, sinto muito não poder devolver os seus filhos quando vocês estavam em Dandenong, mas eu sabia que vocês tinham detetives com vocês. Estou cuidando muito bem das crianças para vocês." O escritor criticou os Beaumont por irem contra sua vontade e informarem a polícia. Ele disse que era tarde demais e que um dia, talvez no futuro próximo, ele colocaria as crianças num trem para Adelaide. Então era melhor que eles tivessem os seus quartos prontos para a chegada dos filhos. Na semana seguinte, chegou uma terceira carta da Jane, dizendo: "Quero que saibam e nunca se esqueçam que não importa o que aconteça, ainda amaremos muito vocês dois." O detetive Swain poderia ter posto tudo a perder ao dizer o seu nome verdadeiro na reserva do hotel, caso as cartas fossem verdadeiras. Mas, em 92, com os avanços na tecnologia, foi possível testar as digitais encontradas nas cartas supostamente escritas pela Jane e pelo sequestrador em 68. E o teste das impressões digitais revelou que o autor das cartas era um homem de 41 anos de Vitória. Quando confrontado pela polícia, o homem admitiu que havia escrito as cartas originalmente como uma brincadeira de adolescente, que rapidamente saiu do controle. Desde então, ele expressou grande remorso por seu comportamento imaturo, lamentando a farsa. A polícia determinou que o homem não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento das crianças Beaumont e ele foi descartado como suspeito. Considerando o tempo que já tinha decorrido e a idade dele na época do crime, 16 ou 17 anos, nenhuma acusação foi feita contra ele. Caraca, era um adolescente fazendo merda.
Geralmente é, né? A década de 60 chegou ao fim sem grandes avanços ou novas pistas no caso das crianças Beaumont. O trauma e a tristeza constantes sofridos pela Nancy e pelo Jim levaram ao divórcio. Embora eles mantivessem uma amizade valiosa depois disso, ambos se mudariam da casa da família na Harding Street, em Somerton Park, deixando para trás a esperança frustrada de que os filhos sorridentes um dia abririam o portão e entrariam. O que antes era a maior investigação criminal da Austrália, agora era supervisionado por um único detetive. Ao longo dos anos, informações ocasionais relacionadas ao caso vazavam, e a polícia continuou a acompanhar todas as linhas de investigação, por mais especulativas que fossem, mas nada substancial jamais veio à tona. Vários anos após o desaparecimento, uma mulher de Perth se apresentou e alegou ter morado ao lado das crianças Beaumont por 9 meses em 66, em uma cidade ferroviária isolada entre a Austrália Ocidental e a Austrália Meridional, mas nenhuma pista foi encontrada lá. Outra pista que chegou alegava que as crianças Beaumont viviam nas Ilhas Mud, em Vitória. Toda a tripulação de um cargueiro britânico estacionado lá na época foi interrogada em 68, mas isso também não resultou em nada. Então, em março de 86, o caso parecia prestes a ser solucionado quando as autoridades encontraram 3 malas numa lixeira residencial. As malas estavam abarrotadas de recortes de jornais sobre as crianças Beaumont, com linhas e manchetes riscadas e comentários ameaçadores rabiscados em tinta vermelha. Tipo, não nas dunas de areia, mas no esgoto, dizia um desses comentários. Logo foi descoberto que essas malas eram apenas lixo. Um detetive amador idoso que estava acompanhando o caso apaixonadamente tinha falecido, e os seus parentes jogaram esses documentos que ele reuniu ao longo dos anos fora depois que ele morreu. Tá aí o meu futuro. Um dia, no futuro, quando eu morrer, alguém vai encontrar o meu computador, meu HD, sei lá, alguma coisa assim, e aí vai ver, meu Deus, essa pessoa devia ser uma sei lá... Tá envolvida no crime? Uma criminosa, ela deve ter cometido sequestros e assassinatos horríveis. E aí vão descobrir que não, que eu tinha só um podcast. Em 97, o agora ex-detetive do caso, Stan Swain, se convenceu de que uma mulher em Canberra era Jane Beaumont adulta. A polícia investigou e interrogou a mulher, mas concluiu que ela não era a Jane. Após vários anos de buscas, surgiu uma versão de que o homem louro visto com as crianças poderia ser um salva-vidas. A sunga azul listrada parecida com a que ele estava usando era o uniforme dos funcionários do clube de praia de Adelaide, especificamente dos salva-vidas do clube. Se o homem fosse um salva-vidas, ele seria alguém em quem as crianças poderiam confiar. Aliás, os pais podem até ter dito para elas sempre ouvirem o salva-vidas porque eles estão lá para manter as pessoas seguras. Não se sabe se os salva-vidas da praia foram investigados, nem sobre os funcionários do clube de praia de plantão naquela época. Será que algum deles parou de aparecer para trabalhar ou pediu demissão logo depois? A polícia pode ter essas respostas, mas nunca compartilhou nada a respeito dessa teoria. Chegou a hora de falar sobre os suspeitos do caso. E olha, pode parecer que não, né? Porque eu não mencionei ninguém específico até agora, mas suspeito é o que não falta. E bons suspeitos, eu diria. Eu vou começar falando sobre um homem chamado Bevan Spencer von Einem. O Bevan von Einem foi condenado à prisão perpétua em 84 pelo assassinato de Richard Kelvin, de 15 anos, filho do locutor de notícias de Adelaide, Rob Kelvin. A polícia e os promotores declararam publicamente que acreditavam que o Bevan tinha cúmplices e possivelmente estava envolvido em outros assassinatos além do Richard. Nessa época, a polícia passou a suspeitar do seu envolvimento no desaparecimento das crianças Beaumont também.
Durante a investigação sobre o Bevan, a polícia ouviu um informante chamado Bob O'Brien. Ele relatou uma suposta conversa na qual o Bevan se gabou de ter levado 3 crianças de uma praia vários anos antes e disse que as havia levado para casa para conduzir experimentos. De acordo com um relato do Bob, o Bevan alegou ter realizado uma cirurgia brilhante em cada uma das crianças e teria as conectado, uma espécie de centopeia humana. Caralho! Uma das crianças supostamente morreu durante esse procedimento. Então, ele matou as outras 2 também e jogou os corpos no mato ao sul de Adelaide. A polícia não havia considerado o Bevan von Einen anteriormente em conexão com o caso Belmont, mas ele se assemelhava relativamente às descrições e ao retrato falado do suspeito não identificado de 66. A referência do Bob à suposta experimentação cirúrgica correspondia aos relatórios do legista sobre várias das supostas vítimas de assassinato do Bevan. Mas, embora ele fosse conhecido por frequentar a praia de Glenelg para se exibir nos vestiários e para observar crianças, ele era mais jovem do que o suspeito não identificado, que teria 30 e poucos ou 40 anos, enquanto Bevan tinha 20 e pouquinhos na época. As crianças Belmont também eram muito mais jovens do que o Richard Kelvin ou os outros jovens que se acredita terem sido alvos do Bevan, que eram adolescentes ou tinham 20 e poucos anos. Tais disparidades no modus operandi de um assassino em série são incomuns, mas não são inéditas. Então, não seria só por causa disso que a gente poderia descartar o Bevan, né? De acordo com o detetive da polícia de Adelaide, o Bob O'Brien havia fornecido informações importantes durante a investigação do assassinato do Richard Kelvin e era considerado uma fonte geralmente confiável. Mas a recepção policial da suposta confissão foi mista. Havia detalhes plausíveis o suficiente para justificar uma investigação mais aprofundada, mas outros detalhes narrados pelo Bob não se encaixavam com os fatos conhecidos sobre o caso Beaumont e eram vistos com ceticismo. O Bob O'Brien também era um usuário de drogas com um histórico de mentiras e ações criminosas, que pode ter tentado simplesmente conseguir um acordo judicial, oferecendo esses detalhes sensacionalistas. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela com essas afirmações que ele fez. Até hoje, o Bevan von Einen não foi descartado como suspeito no caso Beaumont. Ele continua cumprindo pena de prisão perpétua e é improvável que ele volte a ser um homem livre. Em 2007, o primeiro-ministro da Austrália do Sul, Mike Rann, prometeu aplicar uma nova legislação para garantir que o Bevan nunca mais saísse vivo da prisão. Ele é uma das figuras mais odiadas da Austrália pela sua ligação com alguns assassinatos absolutamente horríveis. Mas as suas atividades ilegais não terminaram com a sua condenação. Em 2009, ele se declarou culpado de criar conteúdo de pornografia infantil, escrevendo histórias fictícias na prisão. Ele escrevia contos eróticos, de pedofilia, e distribuía ou vendia para os outros detentos, entendeu? Ele começou um negócio, um esquema dentro da prisão. Ele foi alvo de muitas outras acusações semelhantes desde então, envolvendo pedofilia, pornografia infantil e tal. Eu acho que o Bevan é um bom suspeito, mas eu acho que seria a coisa mais horrível que podia acontecer com essas crianças era ser sequestrada por esse homem. Imagina as crianças morrerem porque o cara resolveu fazer experimentos com elas, entende? Pra mim, essa é, acho que é a pior possibilidade. O segundo suspeito sobre quem eu quero falar se chama Arthur Stanley Brown. Em 98, o Arthur foi acusado do assassinato das irmãs Judith e Susan McKay, de 7 e 5 anos respectivamente, em Townsville, Queensland. As 2 meninas desapareceram a caminho da escola em 26 de agosto de 70 e estavam a menos de 200 metros de casa quando foram sequestradas.
Elas tinham saído de casa apenas 10 minutos antes, caminhando até o ponto de ônibus. Os seus corpos nus foram encontrados 2 dias depois, no leito seco de um riacho. Ambas as meninas haviam sido estupradas e cada uma delas havia sido esfaqueada 3 vezes no peito. Ambas também foram estranguladas até a morte antes das agressões sexuais. A Susan foi estrangulada com as próprias mãos do assassino e a Judith foi asfixiada depois que a areia foi forçada na sua boca e no seu nariz, bloqueando as suas vias aéreas. Os uniformes escolares das meninas estavam cuidadosamente dobrados e foram colocados ao lado delas, junto com os seus chapéus de palha e mochilas escolares. Até as meias estavam dobradinhas, enroladas, cuidadosamente uma dentro de cada sapato. Uma testemunha viu um homem esguio saindo de um carro, conversando com as meninas no ponto de ônibus às 8h10. 3 horas depois, a 85 quilômetros de distância, o mesmo homem chegou a um posto de gasolina e abasteceu. O atendente do posto, Jean White, lembrou mais tarde que uma das meninas que acompanhavam o homem perguntou: "Quando você vai nos levar para a casa da mamãe? Você prometeu nos levar para a mamãe." As 2 crianças pareciam chateadas. Mais tarde, outro motorista teve uma discussão acalorada com um homem que estava com 2 meninas com uniformes escolares iguais aos das meninas McKay. Embora esses 2 últimos avistamentos tenham sido os mais concretos, a polícia inicialmente os ignorou. Tanto o frentista quanto o motorista alegaram que o carro que o homem estava dirigindo era um Vauxhall com a porta do motorista de uma cor diferente. Eles também descreveram o homem com cabeça estreita e longa e maçãs do rosto salientes. Mas inúmeras outras testemunhas tinham dito à polícia que o carro que o homem foi visto dirigindo era um F.J. Holden e não um Vauxhall. Como a descrição coincidia com a de um carro estacionado perto de onde os corpos foram encontrados, a polícia se concentrou em encontrar o veículo acima de tudo. Um retrato falado do suspeito nunca chegou a ser divulgado à mídia porque o carro era considerado a informação mais crucial. O F.J. Holden, o carro que várias testemunhas comentaram, nunca foi localizado. Depoimentos vitais de testemunhas não foram levados a sério e o caso rapidamente esfriou. O Arthur Brown era um homem muito estranho e meticulosamente organizado, com camisas impecavelmente passadas e um hábito peculiar de dobrar o lixo em quadradinhos antes de descartá-lo. Tudo que ele ia jogar no lixo, ele dobrava várias vezes e fazia um quadradinho. Essa última qualidade, esse toque que ele tinha, foi o que interessou a polícia, dadas as roupas cuidadosamente dobradas perto dos corpos das irmãs McKay. O Arthur também dirigia um Vauxhall com uma porta de cor estranha que ele substituiu e enterrou logo após os assassinatos porque ele não queria que ninguém o interrogasse ou o incomodasse. O Arthur se casou com uma mulher chamada Esther Porter em 1944 e se tornou padrasto dos seus 3 filhos, além de ter um caso com a irmã da Esther, chamada Charlotte. Quando a Esther morreu em 1978, após uma queda, ele se casou rapidamente com a cunhada. O filho da Charlotte, o Peter Nielsen, acredita que o Arthur matou a primeira esposa, temendo que ela planejasse ir à polícia, porque a Esther havia flagrado o marido molestando um dos seus filhos, um dos próprios enteados do Arthur. E ela também tinha confessado à irmã mais velha, Millie, que se certificaria de nunca mais deixá-lo sozinho com as crianças. Mas isso não foi suficiente para proteger a Esther nem as crianças. Várias crianças se apresentaram no início dos anos 80 e alegaram que o Arthur as havia molestado quando crianças. Infelizmente, elas foram aconselhadas a manter isso em segredo de família, por medo de que um julgamento pudesse ser traumático para as muitas vítimas. Muitas das crianças foram levadas pelo Arthur para o mesmo leito seco do riacho onde as irmãs McKay foram encontradas.
O julgamento do Arthur em julho de 2000 foi adiado depois que o seu advogado solicitou ao júri um veredito nos termos da seção 613, incapaz de ser julgado. Ele nunca foi julgado novamente porque foi constatado que ele sofria de demência e doença de Alzheimer. O Arthur faleceu em 6 de julho de 2002, aos 90 anos, sem condenação criminal, numa casa de repouso em Malanda, Queensland. Ele não deixou parentes consanguíneos e deu instruções à sua cuidadora para que não fossem publicados obituários. A mídia levou meses para conseguir noticiar a sua morte. O Arthur morreu sendo considerado um homem inocente, sem nunca ter sido condenado por nenhum dos crimes pelos quais ele foi acusado, incluindo o estupro de 6 crianças, o assassinato das irmãs Mackay e 45 acusações de agressão sexual. Ele tinha uma semelhança facial com o retrato falado do suspeito do caso Beaumont. A busca por uma conexão com o desaparecimento das crianças Beaumont não teve sucesso porque nenhum registro de emprego pôde esclarecer os movimentos do Arthur. Acredita-se que alguns dos documentos tenham sido perdidos numa enchente que aconteceu em Brisbane em 74, mas também é possível que o Arthur, que tinha acesso irrestrito a prédios governamentais, tenha apagado os seus próprios arquivos, os seus próprios registros. Então a gente não sabe nem por onde ele circulou ou se ele esteve em Adelaide. Mas embora não haja provas concretas de que ele tenha visitado a cidade, uma testemunha se lembrou de ter conversado com o Arthur sobre ver o Adelaide Festival Centre quase concluído, o que o colocou na cidade em junho de 73. O problema é que o Arthur tinha 53 anos na época do desaparecimento das crianças Beaumont, o que não corresponde à descrição do suspeito visto com eles, que teria uns 35 ou 40 anos. O terceiro suspeito se chama James Ryan O'Neill. Em 71, o James foi acusado de 12 crimes envolvendo sequestro e agressão sexual de 4 meninos em Vitória, mas escapou da fiança e fugiu para a Austrália Ocidental, mudando o seu nome de batismo, que era Lee Brigart, para James Ryan O'Neill. Ele foi condenado pelo assassinato de Ricky Smith, de 9 anos, na Tasmânia, em 75. Ele também é suspeito do assassinato de Bruce Wilson, de 9 anos, em 75, cujo corpo foi encontrado perto de Risdon Vale, um subúrbio da capital da Tasmânia. O James declarou ao dono de uma emissora em Kimberley e a vários outros conhecidos que ele era o responsável pelo desaparecimento das crianças Beaumont. Entre 65 e 68, ele trabalhou na indústria de opalas, o que exigia viagens frequentes entre Melbourne e a cidade de Coober Pedy, no sul da Austrália. Posteriormente, ele conseguiu emprego numa fazenda de gado na região de Kimberley, na Austrália Ocidental. Em 69, um sócio o atirou acidentalmente em sua cabeça enquanto brincava com uma pistola. A bala, que entrou em sua testa direita e saiu pelo pescoço, destruiu seu olfato e paladar. O James passou a dar várias razões diferentes, várias versões diferentes do seu ferimento para várias pessoas, como: eu fui ferido servindo no Vietnã, o namorado da minha mãe atirou em mim, ou até o fato dele ser um espião. É tipo a cicatriz do Coringa, né? Tava pensando nisso agora. Na década de 90, a jornalista freelancer Janine Widgery abordou um detetive vitoriano aposentado, o Gordon Davey, com a proposta deles fazerem juntos um documentário sobre o James O'Neill. O Gordon não achou que a história do James era adequada para um documentário e recusou. Mas, em 98, o Gordon Davey leu em uma reportagem que o James tinha sido transferido em 91 para a fazenda prisional Reis, uma prisão de segurança mínima, e ele tinha até permissão para pescar no rio Derwent sem supervisão nem nada. O Gordon Davey escreveu ao James pedindo permissão para entrevistá-lo.
O James alegou que nunca havia recebido sequer uma multa de estacionamento antes de cometer os assassinatos. O Gordon então contatou a jornalista novamente, a Janine Widgery, e disse a ela que não acreditava em uma palavra do que o James tinha falado e que achava que haveria uma história ali sim, afinal. Ao longo dos 4 anos seguintes, o Gordon Davey gravou centenas de horas de suas conversas com o James para o documentário. O James O'Neill era extremamente inteligente e carismático. O Gordon Davey disse depois: "Ele é um dos homens mais simpáticos que você poderia conhecer. No primeiro dia de filmagem, havia 6 ou 7 pessoas lá, e no fim do dia eu perguntei: o que vocês acham dele? E todos responderam: você cometeu um erro, esse cara não pode ter feito nada de errado." Mas um padrão emergiu das entrevistas sobre os lugares que o James visitou. Crianças haviam desaparecido em 7 ou 8 deles. Também foi alegado que ele estava em Adelaide na época do desaparecimento das crianças Belmont e que ele havia dito às pessoas que eram responsáveis pelo desaparecimento delas. O documentário resultante, chamado The Fisherman, ou O Pescador, nomeado em homenagem à paixão do James pela pesca e à crença do Gordon Davis de que ele também usava o termo como um eufemismo para os seus assassinatos, estava programado para ser exibido na ABC, Australian Broadcast Company, em 21 de abril de 2005. O James, então, solicitou uma liminar, alegando que o documentário era difamatório e prejudicaria suas chances de condicionar. Mas ele perdeu o caso e o documentário foi ao ar em outubro de 2006. Ele deu entrevista porque quis, né? Então, esquisito. O Gordon Davey disse que, embora não houvesse evidências que ligassem o James ao desaparecimento das crianças Belmont, ele estava convencido de que o James era o culpado. Perguntei a ele sobre os Belmonts e ele disse: "Eu não poderia ter feito isso, eu estava em Melbourne naquela época." E isso não foi exatamente uma negação, segundo Gordon. Mais tarde, questionado novamente se havia assassinado as crianças, o James respondeu: "Olha, por orientação jurídica, eu não vou dizer onde eu estava ou quando eu estive lá, em Adelaide." Embora o James afirme nunca ter visitado Adelaide, o seu trabalho na indústria de opalas na época exigia que ele visitasse Coober Pedy com frequência, o que exigiria que ele passasse por Adelaide. A polícia da Austrália do Sul interrogou o James e acabou o descartando como suspeito no caso Belmont. O próximo suspeito se chama Derek Percy. Desde os 16 anos, o Derek tinha tendências estranhas em relação a mulheres e à mutilação. Obviamente, ele tinha alguns problemas mentais que precisavam ser tratados. Ele roubava e usava roupas íntimas femininas e mutilava bonecas de brinquedo. O Derek foi preso em 69 pelo assassinato de Yvonne Tuohy, de 12 anos, em Ski Beach, Vitória. Ele foi encontrado pela polícia lavando o sangue das suas roupas e negou qualquer envolvimento no assassinato. Ele acabou levando a polícia ao corpo da vítima na Fisheries Road. O Derek foi considerado inocente por insanidade, mas foi mantido sob custódia indefinidamente. A sua alegação de insanidade no assassinato da Yvonne foi baseada, pelo menos em parte, no fato dele sofrer de uma condição psicológica que o impedia de se lembrar de detalhes das suas ações. Ele supostamente teria indicado que acreditava ter matado as crianças Belmont, visto que estava na região na ocasião, mas não se lembrava de ter feito isso. O Derek admitiu estar em Glenelg Beach, onde ocorreu o sequestro, em uma viagem em família no dia do desaparecimento, mas negou qualquer envolvimento no caso. O Derek também afirmou não se lembrar se cometeu outros crimes. Em 2007, um esconderijo com 35 caixas de diários, desenhos e recortes de jornais do Derek foi encontrado em um depósito em South Melbourne, o que aumentou ainda mais as suspeitas sobre ele. O material, embalado em caixas de papelão, incluía artigos de jornal sobre crimes sexuais, fotos de crianças,
um vídeo com tema de estupro e histórias escritas à mão sobre novos crimes sexuais envolvendo sequestro e tortura. As histórias apresentavam semelhanças impressionantes com crimes reais cometidos contra crianças que ocorreram antes da sua prisão, reforçando a suspeita de que ele era muito mais prolífico do que se imaginava. Em 66, o Derek tinha 17 anos e, portanto, era muito jovem para ter sido o suspeito não identificado visto com as crianças Belmont. Também não se sabe se o Derek teria tido acesso a um carro naquela época, e acredita-se que o suspeito não identificado tinha acesso a um veículo para facilitar uma fuga rápida e também para se livrar dos corpos das crianças mais tarde. O Derek ficou preso de 69 até a sua morte em 2013 de câncer de pulmão. Tudo que nos resta são as evidências anteriores que foram deixadas para trás, e o Derek morreu sem admitir novos crimes. O penúltimo suspeito se chama Alan Monroe, e ele teria atuado com um cúmplice chamado Max McIntyre. 59 anos atrás, no Dia da Austrália, em 66, um menino chamado Andrew McIntyre acordou com planos de dar um passeio na praia de Glenelg, ao lado do Alan Monroe, um jovem amigo do seu pai, Max McIntyre. A praia, a apenas 10 minutos de carro da sua casa em Adelaide, era o ponto de encontro preferido do Andrew, de 12 anos, e do Alan Monroe, um rapaz de 20 anos, ruivo e que décadas depois se tornaria um rico incorporador imobiliário e dono de um bar no Camboja. Os dois haviam criado o Clube de Salvamento e Exploração e passaram grande parte do final de 65 e do início de 66 explorando as águas próximas ao cais de Glenelg. Mas na manhã de 26 de janeiro de 66, o passeio na praia não aconteceu. O Andrew e a sua irmã Ruth afirmaram carregar desde então um segredo familiar sombrio, guardado por tanto tempo e com tanto zelo que quase ninguém mais acredita no relato deles. Segundo os irmãos, os corpos das 3 crianças Belmont, Jane, Arna e Grant, estão enterrados em um antigo poço da propriedade da família McIntyre. A Ruth alega ter visto os corpos no porta-malas de um sedã e eles culpam 2 pessoas pelo crime, o seu pai Max McIntyre e o Alan Monroe. Esse último hoje um pedófilo condenado que aguarda sentença numa prisão australiana. Aquela manhã de calor intenso está gravada com nitidez na memória do Andrew e da Ruth. A mãe deles pegou o trem para o trabalho, já que o pai havia emprestado o Ford branco da família a um amigo. O Max, então com 36 anos, havia prometido um passeio em família à praia, aproveitando o período de férias escolares, mas tudo mudou após um telefonema recebido logo cedo. Em seguida, o Alan Monroe apareceu na casa e informou ao pequeno Andrew, de 12 anos, que ele não faria mais parte do passeio à praia. Logo depois, um carro chegou. O Max entrou no sedã preto de um amigo vestindo calças compridas, sem camisa, sem snorkel, cilindro ou nadadeiras, algo incomum para um homem que jamais ia à praia sem ter um propósito. Uma toalha de praia pendia de seu braço, que repousava para fora da janela. O Max e o Alan foram para Glenelg Beach, e durante as horas em que os dois estiveram fora, entre 10 e 14 horas, as crianças Belmont desapareceram da praia. O homem com quem elas foram vistas brincando naquela manhã foi descrito como tendo cabelos longos, castanho claros ou louros e estava parcialmente vestido, só carregando uma calça, que ele tirou quando ficou de sunga e depois vestiu a calça novamente, e uma toalha de praia, e ficou deitado de bruços no gramado. A descrição, segundo Andrew e Ruth, coincidia com a de seu pai, Max. Naquela tarde, de volta à casa dos McIntyre, a Ruth ouviu a porta bater enquanto lavava a louça. O pai dela havia retornado. Ele estava coberto de areia e com algumas manchas de sangue, e vestia uma camisa promocional da Coca-Cola, que a Ruth disse reconhecer como pertencendo ao Alan Monroe,
e que estava tingida de vermelho escuro. O Max foi direto ao banheiro. Ao sair do banho, o Max começou a contar para a filha, a Ruth, que havia ajudado 3 crianças a pegar um ônibus após o mais novo, Grant, ter sido atropelado enquanto brincava. Elas estavam vivas quando as deixei no ponto de ônibus, disse o Max. Conforme o pai falava sobre as horas passadas com as crianças, a Ruth o confrontou. Se o menino machucou a perna, então como ele podia pegar o ônibus? E o tom do Max mudou de eufórico para irritado. Foi então que o Andrew ouviu uma batida na porta. Era o Alan Monroe. Ele entrou transtornado, chorando. Os 2 homens se afastaram para uma conversa tensa. Em certo momento, o Max balançou-se para frente e para trás, dizendo merda, merda, merda. Em seguida, ele se virou para Ruth e disse: aquelas pobres crianças, Ruth. Eles machucaram muito aquelas crianças, elas estão mortas. A Ruth afirma que o pai culpou o Alan Monroe na época e continuou culpando o Alan até o fim da vida. O Max começou então a dar ordens. Segundo Andrew, os 2 homens saíram no carro do Alan e voltaram cerca de 1 hora depois. O Alan então mandou o Andrew subir. A Ruth, por sua vez, foi levada até o lado de fora pelo Max, onde o carro branco da família já tinha retornado. Ao abrir o porta-malas, o Max revelou os corpos dos 3 irmãos Belmont. Ele afirmou que as crianças se machucaram durante brincadeiras e que ele as colocara no carro para levá-las ao hospital, mas elas morreram no caminho. A Ruth e o Andrew nunca souberam como ou por que exatamente as crianças morreram, apenas que o Max e o Alan estavam envolvidos. Após mostrar os corpos, o Max ordenou que o Alan preparasse o barco e o equipamento de mergulho. A Claire, a irmã mais velha da Ruth e do Andrew, então com 13 anos, saiu com Max e um homem desconhecido. Horas depois, o Andrew foi levado pelo Alan até Loxton, a cerca de 3 horas dali. No carro, o menino notou que o banco do passageiro estava sujo, coberto de areia e de uma substância grudenta marrom. O carro do Alan, geralmente impecável, estava um caos. Ao chegarem, o Alan correu para dentro e voltou com balde, pano e aspirador. Havia sangue e areia por todo o assoalho e o banco do carro. Naquela noite, a Claire contou à irmã Ruth que viu o pai se desfazer dos corpos em uma represa. O Max jamais contou para Ruth ou para o Andrew o local exato do descarte dos corpos. Mas, semanas depois, os filhos lembraram de visitar uma propriedade da família em Stansbury, a mais de 200 quilômetros dali. E o avô deles reclamou de um cheiro pútrido vindo de um poço. E o Max o preencheu com cimento logo depois. A Ruth e o Andrew acreditam que é ali, naquele poço, que os corpos das crianças Belmont foram jogados. Eles gostariam de escavar o poço, mas o pai nunca deu permissão enquanto estava vivo, e depois que o Max morreu e o Andrew e a Ruth foram contar essa história para a polícia, os policiais não demonstraram interesse. E também é interessante que o Andrew ele guardou um diário da época que ele era criança e que ele fazia expedições na praia com o Alan Monroe. E nesse diário que ele escreveu quando ele tinha 12 anos, ele relata bem essa história do que aconteceu nesse dia 26 de janeiro e sobre a reação do pai dele e do carro sujo de sangue e tudo. O Andrew mesmo nunca viu as crianças, nunca viu os corpos nem nada, né? Então isso não está escrito no diário dele. Quem teria visto seria a Ruth e a Claire. Mas o diário existe contando sobre isso, sobre essa época e tal. E também sobre o abuso sexual que o Andrew estava sofrendo do Alan Monroe. Mas eu vou entrar em detalhes já já. O Alan, por sua vez, nega qualquer envolvimento no caso Belmont. Atualmente, com 80 anos, ele está preso na Austrália, sentenciado à prisão perpétua por uma série de crimes sexuais cometidos entre o fim dos anos 60 e início dos anos 80, incluindo as acusações feitas pelo Andrew McIntyre. O Alan já havia sido condenado em 1990 por atentado ao pudor contra um menino de 11 anos.
No Camboja, onde ele estava morando, ele também está sob investigação por abusos em orfanatos de Siem Reap, conforme denúncia da ONG Action pour l'Enfant, ações, para as crianças, pelas crianças. Na Ásia, o Alan Monroe viveu como milionário, dono do Station Wine Bar, conhecido por seus shows de drag e vinhos importados, e construtor de condomínios de luxo. Ele também atuava como filantropo, sempre com focos em orfanatos. Sempre atrás de crianças, de novas vítimas, O sargento Sheridan, o atual investigador do caso Belmont, declarou que as alegações dos irmãos Andrew e Ruth McIntyre não foram consideradas convincentes. Nunca se pode inocentá-los completamente, mas não há absolutamente nenhuma evidência de envolvimento. Levamos isso muito a sério e conduzimos 3 investigações independentes sobre as acusações contra o Alan Monroe e o Max McIntyre no caso Belmont, afirmou o sargento. Mas eu não sei, eu não acho que as crianças inventariam isso, apesar deles não serem mais crianças, Eles são adultos. Eu considero ainda o Max e o Alan como bons suspeitos. Acho que talvez eles devessem ser melhor investigados e com certeza aquele poço deveria ser escavado. Já que perderam tempo escavando uma fábrica por causa da informação de um vidente, por que não escavar um poço com base nas informações da Ruth e do Andrew? Foram as primeiras pessoas que apareceram realmente falando, olha, foram eles que pegaram essas crianças. E não uma pessoa que eu vi 3 pegava crianças e pode ter pegado essas crianças. Exatamente. Eu só esqueci de acrescentar que a idade do Max batia exatamente com a idade do suspeito. Ele tinha 36 anos. E ele também foi visto com roupas iguais às do suspeito. Eu acho isso interessante. E agora nós chegamos ao último e principal suspeito desse caso, o Harry Phipps, um empresário milionário considerado charmoso e carismático. Em 66, ele morava em Glenelg com a esposa e um filho adolescente chamado Hayden. O Harry Phipps era dono e administrador da Castaway Factory em North Clinton, localizada a 4 quilômetros ao norte da sua casa. A casa da família Phipps ficava a apenas 300 metros da confeitaria Wenzel's e da reserva Collie, onde as crianças foram vistas brincando nos sprinklers. O Harry Phipps tinha pouco mais de 40 anos em 66 e a sua aparência na época era bem semelhante à do retrato falado. O Harry era alto, tinha cabelos castanho claros e o rosto longo e fino. O envolvimento do Harry no caso começou a ser especulado depois que a ex-nora dele leu um livro sobre o desaparecimento das crianças Belmont em 2006. Nessa época, o próprio Harry já estava morto há 2 anos. Ele faleceu em 2004 por consequências do Alzheimer. A ex-nora, chamada Angela, conversou com o Hayden, o ex-marido dela e filho do Harry Phipps, e o convenceu a procurar os investigadores do caso e a contar o que ele sabia sobre o pai e que ele já tinha compartilhado com ela antes, quando eles eram casados. Então, em 2007, o Hayden procurou um dos investigadores do caso Belmont, o Bill Hayes, que tinha se tornado detetive particular. De acordo com o Hayden, o seu pai estava longe da imagem de empresário charmoso e respeitável que ele projetava. O Harry Phipps, na verdade, era um pedófilo predador e alcoolista abusivo, apaixonado por armas e com um fetiche muito estranho por cetim. Ele não podia tocar no tecido em cetim, que ele ficava incrivelmente excitado sexualmente. Ele tinha um quarto que era todo de cetim. Quando ele entrava nesse quarto ou ele usava roupa de cetim, ficava doido. Ele ficava doido e as pessoas todas saíam de perto dele e da casa dele, entendeu? Porque era muito esquisito. O Hayden se lembrava exatamente do dia 26 de janeiro de 66. Naquele dia de verão, o adolescente Hayden, de 15 anos, estava fumando cigarro escondido numa casa na árvore no quintal da casa da família em Glenelg, na praia de Glenelg. Foi quando ele avistou seu pai, Harry, entrando na casa com 3 crianças pequenas a tiracolo. As 3 crianças tinham cabelos curtos.
A mais velha carregava uma bolsa de ombro verde e elas pareciam perdidas. Os 3 entraram na casa com o Harry Phipps, mas não foram vistos saindo. O Hayden mais tarde viu o pai colocar 4 sacolas grandes no porta-malas do carro e ir embora. Quando o Hayden entrou na casa, as crianças não estavam em lugar nenhum. O próprio Hayden teria sido vítima de abuso sexual por parte do pai desde os 4 anos de idade até os 14 anos. Nessa idade, ele já conseguia reagir, agredir fisicamente e dominar o pai. Foi quando Hayden tinha 15 anos e os abusos com ele já haviam parado que as crianças Belmont desapareceram. O Hayden acredita que o Harry precisou encontrar novas vítimas para substituir o abuso sexual que ele cometia em casa e acabou sequestrando e matando as crianças Belmont para satisfazer esse desejo. O detetive particular Bill Hayes, junto com o investigador Stuart Millings, investigaram a vida do Harry Phipps para tentar determinar se as acusações contra ele poderiam ser verdadeiras. O Stuart Mullins foi até Glenelg e visitou a casa onde o Harry Phipps viveu até a sua morte. A casa tinha passado a pertencer à segunda esposa do Harry, a sua viúva Elizabeth, e ela concordou em receber o investigador. Segundo o Stuart, durante um tour pela casa, ele foi levado a um porão que o Harry usava como oficina. Em uma prateleira, o Stuart avistou uma bolsa vintage branca com fecho de pressão, em perfeitas condições. E era exatamente o mesmo modelo de bolsa que a Jane Belmont havia saído de casa levando, onde ela tinha guardado o dinheirinho que a mãe deu para ela. A bolsa, né? Que provavelmente tinha sido roubada. O dinheiro que sumiu e tal. O Stuart ficou com isso na cabeça e no dia seguinte ele voltou até a casa para perguntar sobre a bolsa para a viúva. Quando ele mencionou que a Jane Belmont possuía uma bolsinha exatamente como aquela, a Elizabeth ficou na defensiva e disse que ela tinha comprado aquela bolsinha num brechó. E é meio estranho que a mulher de um milionário comprasse uma bolsa de criança num brechó que não era nem bolsa de marca, era só uma bolsinha com fecho de pressão ainda, tipo uma bolsinha de moeda, né, que a gente tinha antigamente. O que ela ia fazer com aquilo? A mulher milionária ainda por cima. Ainda segundo o Stuart, quando ele fez mais perguntas sobre a bolsa, a Elizabeth simplesmente disse: "Acho melhor você ir embora agora." O Stuart informou a polícia sobre a descoberta da bolsinha, mas quando um policial visitou a casa dias depois para recuperar a bolsa, a viúva do Harry Phipps informou que a havia jogado fora. Óbvio. Óbvio, né? Em 2013, o Stuart e um jornalista chamado Alan Whittaker lançaram um livro sobre o Harry Phipps e as crianças Belmont, chamado O Homem de Cetim, revelando o mistério das crianças Belmont. O título foi inspirado pelo fetiche sexual do Harry Phipps com cetim. No livro, o nome do Harry não foi usado em momento algum, e sim um pseudônimo para proteger as identidades do acusado e da sua família e evitar um processo. Isso que eu ia falar, né? para proteger os autores de um processo. Exatamente. Mas, após o lançamento do livro, o interesse da mídia pelo novo suspeito do caso Belmont foi grande. E não foi nem um pouco difícil para a mídia descobrir quem era o verdadeiro homem do cetim. Logo, o nome do Harry Phipps foi exposto e várias matérias foram feitas sobre ele, o citando como suspeito no caso. E isso reacendeu a memória de algumas pessoas. 2 irmãos logo se apresentaram à polícia, afirmando terem sido contratados pelo Harry Phipps para cavar um buraco na fábrica dele em 66, apenas 3 dias após o desaparecimento das crianças Belmont. Os irmãos, agora com mais de 60 anos, eram adolescentes que moravam na região na época e frequentemente faziam uns bicos aí para ganhar um dinheirinho extra. O Harry Phipps os instruiu a cavar um buraco com as dimensões de 1 metro de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de profundidade. Isso aconteceu durante o fim de semana, quando a fábrica do Harry estava fechada.
Ele ficou observando o trabalho dos 2 adolescentes e mandando eles cavarem mais fundo. Os 2 irmãos foram generosamente pagos pelo trabalho. Na época, eles nem se perguntaram sobre o motivo de estarem cavando aquele buraco. Nem passou pela cabeça deles também que podia ter alguma relação com as crianças desaparecidas ou algo assim. Eles eram só adolescentes, né? Mas, quando eles começaram a ver as matérias saírem sobre o Harry Phipps e a citá-lo como suspeito, eles perceberam que poderiam ter cavado a cova para as 3 crianças. Embora a polícia tenha afirmado que não havia evidências para fundamentar as alegações feitas contra o Harry Phipps em relação ao desaparecimento das crianças Belmont, eles concordaram em conduzir uma busca na fábrica em Castaway. A fábrica já havia mudado significativamente desde 66 e os irmãos não conseguiram identificar o local exato onde haviam cavado originalmente o buraco. Em outubro de 2014, a polícia realizou uma escavação numa parte do terreno da fábrica, num local onde uma pequena perturbação foi detectada com um radar de penetração de solo, mas isso não resultou em nada. Em 22 de janeiro de 2018, os detetives de Adelaide anunciaram que eles retornariam ao local da fábrica e realizariam novas escavações. A operação, que aconteceu em 2 de fevereiro de 2018, levou 9 horas. Ossos de animais e lixo em geral foram encontrados, mas nada ligado ao caso Belmont. Em fevereiro de 2025, agora, poucos meses atrás, com base em novas evidências que não foram divulgadas, o deputado congressista sul-australiano Frank Pangalo organizou uma terceira escavação no local, financiada por fundos privados. A busca, que durou 1 semana, não encontrou quaisquer restos mortais das crianças. Após 7 dias do que me disseram ser a maior escavação de sepulturas clandestinas no mundo e que envolveu a remoção de quase 10.000 toneladas de solo e a abertura de vários buracos no terreno da fábrica em Castaway, infelizmente não encontramos nada, disse o Frank Pangalo. O Harry Phipps era famoso por dar notas de 1 libra para as crianças, incluindo seu filho Hayden. E os 2 homens que supostamente cavaram o buraco também se lembravam de serem pagos generosamente com notas de 1 libra. Por um lado, essa propensão do Harry Phipps a distribuir notas de 1 libra para crianças e a aquisição repentina de uma dessas notas pelos irmãos Belmont parecem reveladoras. Mas, por outro lado, qualquer sequestrador poderia ter dado 1 libra se estivesse tentando atrair as crianças. A pista da bolsinha branca da Jane poderia ter sido muito importante, talvez até conclusiva, se o Stuart tivesse contatado a polícia ao invés de ir questionar a viúva do Harry sobre ela. Nós já ouvimos falar de vários assassinos que guardam troféus das suas vítimas, e esse poderia ser o troféu que o Harry guardou das crianças Belmont. Ainda mais que a gente sabe que o dinheiro das crianças sumiu e tal. E aí veio o herói que deu 1 libra para elas e que ficou lá perguntando, tentando ajudar as crianças a encontrarem o dinheirinho desaparecido delas, né? Eu tendo a acreditar particularmente que o investigador, o Stuart Mullins, tenha se lembrado mal da aparência da bolsa, ou ele tenha até mesmo inventado essa história para aumentar ainda mais as suspeitas sobre o Harry Phipps. Ele não é burro, né? Se ele tivesse realmente visto aquela bolsa no porão, ele teria avisado a polícia. E ele escreveu um livro sem o nome de ninguém, né? A intenção do Stuart, no fim das contas, era escrever um livro sobre o Harry. E acho que contar essa parte sobre a bolsa foi para ajudar a gerar um buzz em torno do caso, em torno do Harry como suspeito. E ele não usou o nome do cara. Então não. Pode falar qualquer coisa. E sobre essas escavações todas que aconteceram na fábrica, as crianças sumiram em 66. A primeira delas foi acontecer em 2014. Primeira escavação. A primeira escavação. Já dava pra ele ter mudado o local dos corpos, se ele realmente fosse o assassino, várias vezes desde então. Pagando outras pessoas diferentes pra fazerem isso, ou, sei lá, algum capanga dele. Porque todo milionário tem um capanga, né?
Mas eu acho que o Harry é, sim, um suspeito plausível, mas eu ainda acho que o poço da família McIntyre tem que ser investigado, entendeu? Casos como esse do desaparecimento das crianças Belmont são muito deprimentes porque eu não consigo imaginar como os pais sequer conseguem seguir em frente. Um dia a casa está cheia de barulho, cheia de vida e de crianças e no outro acabou. Eu não sou mãe, mas eu já ouvi pais que perderam um filho dizerem que não se supera uma coisa dessas, o que faz todo sentido. Agora, imagina perder 3 filhos de uma vez e não ter nem a menor ideia do que aconteceu com eles. Você simplesmente tenta encontrar uma maneira de conviver com a perda e com a dor, mas ela nunca vai embora. E não saber o que aconteceu, somado à culpa inevitável de ter deixado as crianças saírem sozinhas e tal, deve ser uma agonia horrível. Não é à toa que a Nancy e o Jim acabaram se divorciando depois de alguns anos. Ambos resolveram viver os seus últimos anos longe da atenção pública que os seguiu por décadas, e eles venderam a casa em Somerton, e a polícia da Austrália do Sul permaneceu informada dos novos endereços do casal, já que o caso permanece aberto até hoje. Os Belmont teriam aceitado que a verdade sobre o desaparecimento dos filhos nunca seria descoberta. A Nancy morreu numa casa de repouso em Adelaide em 16 de setembro de 2019, aos 92 anos. E o Jim morreu também em Adelaide em 9 de abril de 2023, aos 97 anos. Nenhum dos dois nunca se casou ou teve filhos de novo. E até o fim da vida eles continuaram amigos. Eu acho que as crianças já conheciam aquele homem, talvez até do dia anterior que elas foram na praia. E eu também acho que as crianças, tendo sido avistadas pela última vez perto da padaria, bem perto do ponto de ônibus, tinham a intenção de embarcar sim no ônibus de meio-dia. Mesmo confiando naquele homem, a Jane sabia que o seu dever era voltar para casa, para a mãe, e provar que ela era responsável. Mas o homem deve ter pego a bolsinha com o dinheiro das coisas da Jane quando as crianças não estavam olhando, e ganhou ainda mais a confiança delas ajudando a procurar e depois dando 1 libra para eles comprarem coisas na padaria e para eles supostamente voltarem para casa. Mas a Jane precisava devolver para aquele bom samaritano o troco do dinheiro dele que tinha sobrado. 1 libra é o equivalente a $30 australianos hoje em dia, fazendo essa relação. E eles não gastaram nem metade disso na padaria. As crianças estiveram sozinhas na confeitaria, então o homem ficou do lado de fora, talvez para não ser reconhecido por ninguém que trabalha na padaria, na confeitaria. E quando as crianças saíram da confeitaria, elas não conseguiram encontrá-lo logo de cara, o que deixou a Jane num dilema. Ela sabia que ela precisava pegar um ônibus de meio-dia com os irmãos e sabia também que ela tinha que devolver o troco do homem. Para uma menina bem educada e responsável, devolver o troco imediatamente seria o correto a fazer. Ficar com ele seria roubo. A Jane deve ter concluído que isso era mais importante naquele momento do que pegar o ônibus. Afinal, eles poderiam pegar o próximo ou podiam ir andando para casa. Mas onde estava o homem? As crianças o procuraram, enquanto ele provavelmente se escondia de propósito para forçar as 3 crianças a perderem o ônibus. Depois que o ônibus já tinha passado, o homem reapareceu, talvez em seu carro, oferecendo levá-los para casa e surpreendeu a Jane. Como ela não esperava por isso, ela teve pouco tempo para processar a situação e para agir com sensatez. Estava um calor infernal, sob o sol de meio-dia e pouco, o irmão tinha 4 anos e a caminhada para casa seria insuportável naquele horário. Talvez até os irmãos mais novos ainda tenham ficado perturbando a Jane para ela aceitar a carona logo também. Então, ela tomou uma decisão e as crianças entraram no carro. Eu acho que até o fim a Jane foi protetora e pode ter pensado que aquela era a melhor escolha, ir com aquele homem. Naquela época, era muito mais aceitável do que hoje em dia pegar uma carona com alguém desconhecido. O fato do criminoso entender tão bem a visão de mundo da Jane
me diz que ele provavelmente era um pai de família de classe média. Talvez recentemente separado ou divorciado, mas essa é só a minha teoria. Embora as chances pareçam remotas, as autoridades de Adelaide esperam que novas pistas possam ajudá-las a descobrir o destino das crianças Belmont. Uma recompensa de $1 milhão australianos ainda é oferecida a quem tiver informações que possam desvendar o caso. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa querida apoiadora Bianca Mizuki. Muito obrigada pelo seu apoio, Bianca. Obrigada por você ter escolhido apoiar o Detetive do Sofá. Eu espero que você tenha gostado desse que foi um episódio duplo, né, em sua homenagem. E se você também quiser se tornar o nosso apoiador, é só entrar lá no apoia.se ou no Orelo e ver lá direitinho como é que faz. Quase 60 anos depois, a pergunta permanece. O que aconteceu com as 3 crianças Belmont naquele dia quente na praia? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá no nosso Spotify e deixa o seu comentário me dizendo o que você achou desses 2 episódios e qual a sua teoria preferida ou o seu suspeito preferido. O que você acha que aconteceu com as crianças Belmont? A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.